seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao programa que tem o nome de Light Up. E Light Up é uma tradução, em tradução livre, designa iluminação, acender. Isto porque eu acredito na premissa de que tudo começa pelo brilho pessoal. Hoje, através deste programa, nós abordamos estratégias para o pleno bem-estar físico, emocional e mental. O meu nome é Mário Vendas e o tema de hoje é Não consigo parar a minha agitação mental. E é disso que vamos abordar hoje. Como, não é, parar a nossa agitação mental? Então, nesse sentido, nós vamos começar aqui por abordar vários tópicos que eu tenho aqui descritos e vou formular algumas perguntas nas quais chegaram até mim e vou esclarecer. Se eventualmente vocês quiserem, podem deixar mensagens, enviar mensagens depois, para eu poder esclarecer as vossas dúvidas, se for o caso. Também alguma coisa que faça sentido para o vosso bem-estar físico, emocional e mental. Vamos lá. Então, a primeira parte, a primeira pergunta que vamos fazer é: o que significa isso de desacelerar a mente, de parar a agitação mental? O que é isso? E eu coloquei aqui uma frase típica da metodologia que eu ensino, que é, para mim, é a supressão da instabilidade da consciência. E o que é isso, a supressão da instabilidade da consciência? Bom, vamos primeiro perceber que a agitação mental, ela pode ser derivada de várias coisas. Pode ser derivada de um pensamento insistente ou de uma emoção insistente. E talvez da junção das duas coisas simultâneas. Então, nós quando queremos desacelerar a mente, o que é que significa isso? Nós queremos parar de pensar em algo insistentemente, como se fosse uma música que está continuamente em loop. Uma música que está continuamente a tocar e nós não conseguimos fazer stop. Não conseguimos fazer pause sequer. Então, quando isso começa insistentemente a tocar, digamos, usemos esta expressão, quando ela começa a tocar na nossa mente, nós percebemos isso. Percebemos que estamos a ficar muito agitados. E começamos a perceber que não conseguimos ficar atentos a mais nada, senão ao que está a acontecer o tempo todo na nossa mente. Então é isso que significa não conseguir parar, não conseguir desacelerar a agitação mental. E porquê que é tão importante desacelerar as ondas mentais, não é? Então, é a supressão, desacelerar a mente, significa que é suprimir a instabilidade da consciência. E porquê que é tão importante, então, suprimir, desacelerar as ondas mentais? Bom, eu acredito que é importante isso para que haja clareza e lucidez. Primeiro, clareza e lucidez mental. E depois, como consequência, apaziguamento emocional. E porquê que isto é tão importante para o nosso bem-estar físico, emocional e mental? Então, uma dica aqui muito importante, uma coisa que acontece quando estamos insistentemente a pensar em algo que, por exemplo, nos preocupa, por exemplo, você que é a minha audiência, não é? Provavelmente você pode estar preocupada, pode estar com um pensamento o tempo todo de como vou resolver aquela condição do meu filho no colégio, ou como é que eu vou resolver aquela situação para poder pagar aquela conta? Ou para você que está a iniciar a sua empresa, eventualmente, como é que eu vou capitalizar para dar início àquele projeto? Eu compreendo que você possa estar a passar por isso. Então, quando isso começa recorrentemente a ficar na nossa mente, não é? Quando isso fica muito na nossa mente, isso começa a gerar emoções negativas. Começa a gerar preocupação. Preocupação é um sentimento derivado de medo. Medo de que, eventualmente, eu não consiga resolver aquela situação. Por exemplo. Então, quando isso acontece, isso começa a gerar desconforto. Começa a gerar cansaço. Começa a gerar desvitalização. E por isso é muito, mas mesmo muito importante
desacelerar as ondas mentais. É primeiro criar um estado de aquietamento, não é? De apaziguamento, de clareza mental, de lucidez e apaziguamento emocional, para gerar exatamente o oposto. Quando nós estamos com muita agitação mental, uma das coisas que acontece, por consequência, é o estímulo do sistema nervoso simpático, que é, na verdade, aquela parte do sistema nervoso responsável por atividade, aceleração, não é? Em qualquer coisa que você faça. A resposta parasimpática, que é o oposto, é o travão, é a resposta de relaxamento, de descontração, ela é ativada quando a nossa mente aquieta. Quando nós começamos a aquietar, a desacelerar a agitação mental, essa resposta, ela começa a ser dada pelo nosso organismo e, naturalmente, começamos a entrar num processo de total bem-estar, que vai se manifestar tanto a nível emocional, mental e fisicamente. E porquê é que eu digo fisicamente? Porque uma das respostas físicas à preocupação, ao estado de uma mente muito agitada, é tensão. Essa tensão pode traduzir-se em lesões, desconforto, dor. Uma das dores muito características de pessoas que têm muita agitação mental é, por exemplo, na região lombar. Isto não é uma regra, óbvio que existem exceções, mas é geralmente dor lombar ou então tensão muscular aqui em cima. Quem nunca sentiu aqui dizendo, cara, estou com uma tensão aqui em cima, está duro, está preso, né? Então, se isso acontece, se formos à raiz, é porque estamos com uma mente muito agitada. Provavelmente, ok? Quero esclarecer aqui um ponto que, muito provavelmente, o que eu estou a falar para consigo é a ponta do iceberg, tá? Eu hoje estou a especificar exatamente apenas a questão da agitação mental e como vamos fazer para cessar isso de uma vez por todas, ok? É possível? Sim. É típico? Não necessariamente, ok? Não é típico, mas é possível sim, desde que você siga o passo a passo. Bom, vamos continuar então aqui, que eu tenho aqui algumas perguntas nas quais eu quero, pode ser que uma delas, eventualmente, seja a sua dúvida, tá bem? Então vá, Mário, e se eu não o fizer? E se eu não desacelerar as minhas ondas mentais? A minha agitação mental? Se eu não o fizer, o que é que acontece? Bom, é óbvio, não é? De acordo com aquilo que eu falei até agora, o que é que vai acontecer, assim, em consequência imediata? Uma das coisas que você consegue observar é cansaço. Cansaço físico, cansaço emocional, cansaço mental, ok? Confusão. Você fica com muita dificuldade em tomar decisões. Geralmente, decisões, elas vêm resultado de clareza, de lucidez, que é exatamente o oposto da sua agitação mental, ok? Você, com certeza, deve pensar, deve saber, deve sentir na sua vida essas consequências sempre que você sente que mentalmente não está tão bem, não é? Hum. Água maravilhosa, ok? Numa outra live eu vou falar sobre um tema só sobre a água e como é que a água vai proporcionar, vai contribuir para o seu bem-estar. Lembre-se, todas as minhas lives elas são focadas nesse vetor, nesse sentido, para o pleno bem-estar físico, emocional e mental, ok? Se você está aqui à espera que eu fale sobre futebol, sei lá, religião, política, não, você não vai contar isso aqui, tá? Respeito todas as opiniões, mas é apenas sobre esses temas que eu falo, que concernem ao bem-estar físico, emocional e mental. Vamos então continuar. Então, se eu não o fizer, você começa a sentir esse tipo de consequências. Uma das consequências que vai acontecer, por exemplo, é você sentir, talvez, ansiedade, ok? Fruto de uma agitação mental. Há dois tipos de sentimentos que tomam conta de si quando a agitação mental está muito presente. Geralmente é um estado mais depressivo
que é quando estamos com muita agitação mental, em pensamentos muito voltados para situações que já aconteceram, eventualmente, tristeza, desilusão, ou então, eu estou a simplificar, tá? Ou então, ansiedade, que é um sentimento fruto de medo, de preocupação daquilo que poderá ou não poderá acontecer no seu futuro. Isso é fruto, tá? Se você não desacelerar, se você não parar a sua agitação mental. Mário, ok, até aí eu entendi, mas em que é que isso se traduz na minha vida? Olha, por exemplo, você vai ter muito mais dificuldade em alcançar o seu sonho de vida. Talvez em ganhar mais dinheiro, talvez em ter uma promoção no seu trabalho, talvez em você realizar o seu projeto de uma forma mais eficaz e efetiva, com toda a sua criatividade ao seu dispor, com toda a sua energia para você se poder dedicar efetivamente aos seus projetos. Quiçá você sinta que não pode dar aquilo aos seus filhos que você tanto deseja, porque você está cansada, você está desvitalizada, você não está a ter os sintomas de que não está a resolver um problema. Então, nós vamos chegar lá, nós vamos resolver esse problema, tá? Eu estou a falar isto para que você entenda, e daqui a momentos eu vou dar dicas, vou dar passos para que você encontre essa solução, ok? Então vamos lá. Vamos continuar. Eu vou falar aqui um jeito que eu considero muito errado de superar este obstáculo, ok? O obstáculo de desacelerar, de parar a sua agitação mental. Para mim, um jeito errado de fazer isso é tomar a medicação, ok? Nada contra se você toma neste momento, nada contra se você é a favor, ok? Simplesmente estou a passar o conhecimento da metodologia que eu ensino para chegar àquele resultado. Então, um jeito errado para mim é tomar medicação. Primeiro, pode ser, eventualmente, adicta, ou seja, pode criar adição, vício, pode criar dependência. Além disso, gera consequências nocivas no seu organismo. Existe medicação para desacelerar a mente? Existe. Né? São drogas, no fundo. Mas vai inibir, por exemplo, partes do seu sistema nervoso que são responsáveis por uma resposta, por reflexos, para casos de luta ou fuga, porque você está completamente inibida. Geralmente a medicação, ela inibe essa parte do seu sistema nervoso, que é o sistema nervoso simpático, para que haja uma maior atividade do sistema nervoso da resposta parasimpática, que é a resposta do relaxamento. E quando isso acontece, você fica... É como se você tivesse, por analogia, um braço completamente adormecido, ok? Só porque ele está... Vou fazer aqui uma pausa, vou dar aqui uma analogia. Imagine uma das suas mãos, ela estar muito nervosa. Ela está completamente nervosa, muito agitada. E aí você, para parar, você toma a medicação, uma droga, e ela simplesmente fica inibida, fica inerte, completamente morta. Ok? É isso que a medicação faz. Ela inibe a função da mão. Nós não queremos inibir a nossa função cognitiva, não queremos inibir a boa função cerebral, não é? A nossa mente. Nós queremos simplesmente aquietar, para que ela, quando esteja aquietada, ela tenha uma resposta completamente diferente. Ok? Faz sentido isso da mão. Outro exemplo é um gato, o oposto. Os gatos são uma expressão, para mim, da manifestação de uma mente serena. Se você olhar para um gato, ele está sereno. Ele pode estar a dormir. Mas se for necessário, em 1 milésimo de segundo, ele tem uma reação de reflexos de espantar. Ele salta, ele pula, ele faz, ele corre rapidamente, ele tem uma reação de resposta muito rápida. E é isso que eu proponho. É exatamente o oposto do jeito que eu acho errado, que é a medicação, que é inibir. É completamente tirar as funções, as boas e as menos boas. Ok, Mário, está tudo certo. Mas diz-me lá, então, um jeito certo de superar a agitação mental, de parar a agitação mental. Um jeito certo que eu considero é, na verdade, eu pus aqui duas coisas.
que é técnicas de concentração mental e uma técnica que se chama de meditação. Vocês já devem ter ouvido falar, eventualmente, ou não. Existem muitas definições para o que seja meditação, tá? Mas o propósito destas técnicas é simplesmente suprimir a instabilidade da consciência que gera essa agitação mental. É como se você estivesse literalmente a tirar o ar, a tempestade que faz levantar a areia, uma tempestade de areia. Você tira esse ar e simplesmente a areia pousa, estabiliza, mas ela está lá, ok? As técnicas de concentração e de meditação, elas promovem isso. Elas suprimem essa agitação, mas não inibe as boas funções. Não é nenhuma droga. E uma consequência das técnicas de concentração e meditação é que vai gerar na sua mente, tá, o que nós chamamos, ou o que se chama, de quarteto da felicidade. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, talvez não. Mas o que é isso do quarteto da felicidade? São as hormonas geradas pelo treino, pelo exercício de técnicas de concentração e de meditação. As técnicas de concentração, antes de eu falar dessas 4 hormonas, as técnicas de concentração são o preparatório para levá-la à técnica de meditação. Digamos que são estágios. Você precisa primeiro de exercitar concentração mental, que é nada mais, nada menos do que a habilidade que todos nós, seres humanos, temos para focar a nossa atenção em um alvo durante um determinado período. Quanto maior for a nossa capacidade de focar em algo durante máximo tempo, podemos dizer que estamos a viver um estado de atenção plena. Provavelmente já devem ter ouvido falar também sobre isso. Hoje essa terminologia é muito comum. E o que é essas técnicas de concentração? É aquilo que se fala, tem um outro nome, de técnicas de mindfulness, ok? Viver aqui e agora, ou seja, num alvo e durante um determinado tempo. Quando você estabiliza a sua mente a focar em uma só coisa, quando você treina isso, gera um outro fenómeno, que é o treino da meditação, ok? Quando você fica durante um longo período a concentrar em algo, surge o treino da meditação. Então, continuando, as técnicas da concentração e da meditação geram esse quarteto da felicidade. Endorfinas, serotonina, dopamina e ocitocina, ok? Hormonas espetaculares. E nem estou a falar da dopamina e da neuroadrenalina, que é, na verdade, as duas substâncias que geram muita atenção. Quando você estimula muito a noradrenalina e a dopamina no seu cérebro, você tem alta capacidade de concentração, alta capacidade de suprimir, de baixar a agitação mental e viver com plena atenção. E isso vai quebrar exatamente aquilo que eu falei há instantes, que é a sua mente estar muito no passado, em pensamentos do passado, em vivências, ou muito no futuro, ok? Óbvio que se você me pergunta, Mário, mas eu consigo fazer isso na totalidade? É possível, é. Vai depender da sua dedicação, do seu treino, do quanto você disponibiliza, do quanto você prioriza isso na sua vida para educar, treinar, formatar a sua mente para ela viver nesse registro, para ela desempenhar esse registro. Bom, vamos então lá continuar. Ok, Mário, falaste-me sobre técnicas de concentração, de meditação. Ok, isso é tudo bonito, mas por onde é que eu vou começar? Por onde, Mário? Tá, ok, estás aí a falar e isso vai-me proporcionar bem-estar físico, emocional, mental. Já falei isso, certo? Mas por onde é que eu vou começar? Então, eu vou agora partilhar um exercício, tá? Bem simples. Então, você vai começar por isso. Você em casa vai estabelecer um treino diário de 6 minutos apenas. 6. Não precisa de começar por mais, ok? Comece com 6 minutos diários. Essa é a dica que eu vou dar agora. 6 minutos diário para treinar a sua mente com exercícios específicos de 2 exercícios. Respiração
e a técnica de concentração e meditação. Como é que eu vou fazer isso? Ok, eu vou por aqui assim. A pergunta, na verdade, nem é como eu vou fazer isso, é de quanto em quanto tempo é que eu devo fazer isso. Opa, e aqui está a chave. Lembre-se sempre, frequência antes da excelência. A excelência vem com a sua frequência. Isso é muito importante. Mais vale feito do que perfeito. Se você tiver isso presente, você aquieta, você para com a sua agitação mental. Tá? É inevitável. É algo que vai acontecer mesmo. Bom, provavelmente vocês aí em casa, não sei se me estão a seguir no Facebook, no Instagram ou no YouTube, mas eu estou muito focado aqui numa câmera, porque eu tenho aqui para várias redes sociais, então eu estou aqui focada numa, e de vez em quando desvio o olhar para ir a outra câmera. Bom, vamos lá, vamos continuar. De quanto em quanto tempo eu deveria fazer este exercício? Eu vou recomendar 2 vezes ao dia, como mínimo, ok? Não faça menos do que isso. 2 vezes e nos momentos em que eu indicar agora. Se não der para fazer nesses momentos, óbvio que você vai seguir aquela linha de raciocínio que é, ok, mas eu não dá para eu fazer neste momento, Mário. Ok, faz na mesma noutro momento. Mais vale feito do que perfeito, tá? Sempre essa regra. Então, você vai fazer este exercício de atenção à sua respiração consciente e técnica de meditação 2 vezes por dia durante 6 minutos de manhã. A primeira coisa, logo que você desperte, acorda, e antes de adormecer. A última coisa, antes de você desligar a luz e deitar para dormir. Mário, mas eu de manhã, o meu organismo, a minha natureza impele eu fazer a minha higiene diária. Ok, vá lá fazer a sua higiene diária, mas reserve logo após 6 minutinhos. Ok? Você vai fazer dessa forma. E, Mário, você tem algum exemplo de como eu devo fazer isso? Tenho sim, está bem? Tenho sim. Você vai fazer assim. Antes de eu dizer, vou beber mais um pouquinho de água, tá? Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de conversar, sabe que eu gosto muito de compartilhar, mas a saliva começa a secar e, ao mesmo tempo, hidrata o corpo. Cara, a água é muito bom. É uma sensação revigorante. Se for uma água boa, tá? Mas eu vou falar noutra live sobre isto, tá? Beber água não é simplesmente beber água. E não é qualquer água, tá? Fica atento a isso. Vá acompanhando os meus posts, você vai apanhar uma live sobre isso. Mário, então, você tem algum exemplo de como fazer isso? Tenho sim. Olha, você vai fazer assim. 2 vezes ao dia, como eu indiquei. E é bem simples. Você vai sentar com as costas retas. O mais importante é as costas o mais retas possível, a cabeça alinhada com a sua coluna. Não deixe a cabeça tombar para trás, nem para a frente, ainda que de manhã esteja meio sonolenta ou à noite já está um pouco cansada. Enfim, você deve ter tido um dia de trabalho, não é? De solicitação. Hoje nós somos completamente guerreiros, não é? Nós fazemos tudo e mais alguma coisa. Daí a importância do bem-estar, ok? Temos mesmo que ser super-homens e super-mulheres. Temos no sentido de, para o nosso bem-estar, é necessário que isso se manifeste para podermos responder a tudo. Bom, então vamos fazer assim, costas sentadas, costas retas, cabeça alinhada com a coluna. Você vai fechar os seus olhos nesse momento e vai deixar a sua fisionomia descontraída. Se puder, desenhe um pequeno sorriso no rosto. Um pequeno sorriso no seu semblante. Algo que, para quem estiver a olhar de fora para si, não vai perceber. Não vai quase perceber, mas para si altera completamente a sua condição interna. Ok? Há, inclusivamente, uma máxima que diz que quando fechamos os olhos para o exterior, nós abrimos os olhos para o nosso lado interior. E é muito verdade isso. É um fato. É uma vivência. Então, costas retas, olhos fechados, sorriso no semblante. Você vai descontrair o seu corpo, ok? Pode fazê-lo sentado no chão, numa cadeira, enfim, se for mais confortável para si. E durante estes 6 minutos você vai começar por fazer o seguinte. Os 3 primeiros minutos você vai começar por treinar uma respiração que se chama respiração diafragmática ou respiração inferior,
que consiste em utilizar a parte baixa dos seus pulmões, que é a que tem maior capacidade de oxigenação, de armazenamento de oxigênio, e você vai usar este seguinte movimento, sempre e exclusivamente pelo nariz. Você inspira e dilata, expande a musculatura abdominal para fora. Quando você expirar, você deixa o abdômen voltar para dentro. E de forma ininterrupta, você faz esse movimento encadeado. Ar para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. Quando você fizer isso, durante os 3 primeiros minutos, você vai ficando atento a essa movimentação. Ar para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. Ok? Você vai fazer isto com os olhos fechados e vai tornar o mais lento possível. Vai lentificando a respiração. Principalmente no ato em que você solta o seu ar. E porquê isso? Porque quando você inspira, você energiza o seu corpo. Combustível. Tá? Quando você inspira, você traz combustível para o seu corpo. Energia vital. Ok? Quando você solta o ar, é o momento de desencadear uma resposta nervosa. Uma resposta de relaxamento. Sempre que você expira, e expira tão lento quanto lhe for possível, você desacelera completamente todo o seu metabolismo. E, naturalmente, a sua mente começa a aquietar. A agitação começa a desaparecer. Não tem como, ok? É uma consequência. Então, durante os 3 primeiros minutos, você vai aquietar a sua mente. Vai energizar o seu corpo e aquietar a mente. Nos 3 minutos seguintes, você vai fazer a mesma coisa. Vai continuar com a respiração. Mas agora, você vai não interferir nela. Vai deixar ela fluir, porque ela vai chegar a um ponto que automatiza. No início, é provável que sinta essa dificuldade. Não há problema. Lembre-se, no início você adapta, mas o corpo vai criando uma memória, um hábito. Vai ser outro tema para outra live, ok? Mas você faz isso 3 minutos e nos 3 minutos seguintes para de interferir, deixa a respiração fluir e o exercício vai ser prestar todo o seu esforço, vai ser prestar toda a atenção possível nessa respiração. Como se você estivesse a olhar de fora um jogo, uma partida de futebol ou de qualquer outro desporto. Você coloca-se como espectador de algo que está a acontecer. E o seu esforço vai ser sempre manter a sua mente atenta ao movimento respiratório. Você perceber o ar a entrar e a barriga a sair para fora e o ar a sair e o abdômen voltar para dentro. Nessa dinâmica. Ar para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. E vai acontecer um fenómeno nesses 3 minutos seguintes. Vai acontecer um fenómeno em que a sua mente ela começa a ficar mais e mais centrada no alvo que você escolheu para estar atento. Quando você faz isso, você dá um comando à sua mente para ela parar de ir para outros pensamentos, para parar de ir para essa agitação e ficar só em uma só coisa. E é nesse momento que a agitação ainda mais desacelera, para. Óbvio que se você me perguntar, Mário, isto acontece logo, no momento? Não, a resposta é mesmo não, ok? Se vocês estão à espera de um milagre, de uma pílula milagrosa, não existe. Isto é bem simples, mas não é fácil. Eu não estou a dizer, mas vai ficando mais fácil. Se você fizer 2 vezes ao dia, você vai sentir que nos dias consequentes vai ficando mais e mais fácil e a resposta da sua mente vai ser cada vez melhor. Chegará um determinado momento que você sentirá mesmo que está na administração tanto da sua instabilidade mental quanto emocional, que estão muito relacionadas, ok? Os seus pensamentos e as suas emoções estão muito, mas mesmo muito relacionados. Volto a referir, tudo isto é para levá-lo ao pleno bem-estar físico, emocional e mental. E eu estou a referir uma só coisa do iceberg.
ok? O iceberg é muito maior, entendeu? Para entrarmos na toca do coelho, para irmos fundo, temos que falar sobre outras coisas. Mas isto que eu lhe estou a falar é muito importante, ok? Mesmo muito importante. É o que vai fazer desacelerar, parar a agitação mental. Bom, lembre-se, só reforçando, respiração sempre e unicamente pelo nariz, ok? Respiração pelo nariz filtra o ar. A respiração pela boca é uma respiração de sobrevivência. Quando você respira pela boca, você ativa o sistema nervoso simpático, que é exatamente o que nós queremos, neste momento, não estimular mais. Okay? Nós queremos estimular o outro lado. Queremos uma resposta parasimpática. Okay? Queremos ser como gatos. Tranquilos, serenos, mas se for necessário, em 1 milésimo de segundo, temos uma resposta de plena agilidade, seja ela física, seja ela emocional, seja ela mental. E é isso que proporciona esta metodologia. Mário, tu falaste, aqui há pouco, tu falaste-me sobre não usar medicação para obter a supressão da instabilidade mental. Porquê não usar essa medicação? Volto a dizer, gera dependência, não é? Gera hábito, viciação, provavelmente vai inibir o seu organismo de cumprir as suas funções hormonais, de resposta, não é? E a medicação cai entre nós, ela vai à superfície de um problema. Ela pode inibir inicialmente a sensação de dor, de desconforto. E nada contra. Se for para usar no início, que está a doer muito, está a incomodar muito, tudo bem. Mas não fiquemos por aí. Temos que ir à raiz do problema. Temos que tirar mesmo o problema, ok? Esse desconforto, esse mal-estar, essa sensação de peso emocional, não é? Que são consequências de uma agitação mental exacerbada. Ok, Mário. Diz-me só uma coisa, Mário, tu lembras, vocês podem-se até perguntar, perguntaram-me isso assim, Mário, tu lembras de alguma história em que isso foi importante para ti? E lembro, eu tenho uma história minha, pessoal, que me aconteceu há uns anos atrás, que eu visitei, eu estava no momento em que estava com muita agitação mental, mesmo muita, porque eu estava com muito medo de algumas coisas que na minha cabeça me estavam a gerar muita ansiedade, estava preocupado com algumas coisas que acontecessem ou que não acontecessem. E aí, isto se não estou em erro, quando é que foi? Eu não sei se foi em 2006, 2007. Eu não me recordo muito bem o momento. Mas recordo-me que tive o privilégio de travar contacto com um médico que a sua alcunha é super médico. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar aqui em Portugal, talvez alguns sim, talvez não, mas é um médico que é muito conhecido na área do desporto de alto rendimento. Ele, inclusivamente, foi médico de um grande clube desportivo aqui em Portugal, que se chama Benfica. E eu fui lá visitá-lo, porque ele tem uma metodologia que mistura o conceito alopático com um conceito alternativo, e ele tinha um conceito que pelo que eu tinha ouvido falar, me agradava. E aí eu pensei, bom, vai lá, eu queria uma solução, não é? Eu estava com aquela dor, muita instabilidade mental, as consequências, dores corporais, apatia, falta de entusiasmo, enfim, são algumas das consequências da agitação mental, sem motivação. E aí eu visitei, e perante a consulta, ele era muito engraçado. Lembrei-me agora que ele era de uma parte de Portugal, que é o Ribatejo. E o Ribatejo tem pessoas assim maravilhosas. Todo Portugal tem, não é? Tem pessoas maravilhosas. Eu gostava muito que ele tivesse um super médico, e espero que sim, que esteja um super médico aí no Brasil, não é? Talvez vocês saibam, talvez não, e isto é um parênteses, a metodologia que eu ensino, ela está sediada no Brasil, num país maravilhoso como esse, não é? Então, é um privilégio poder também agora ensinar isto muito do povo brasileiro. Bom, e aí o médico, ele, no meio da consulta, ou melhor, quase a terminar, disse-me assim, Mário, temos aqui 2 soluções para resolver o teu problema. Tu estás com esta condição, muita atividade mental, e tu estás ansioso. É natural, estás a sofrer de ansiedade. Tens 2 soluções. Eu posso-te prescrever aqui 2 soluções. Uma delas, medicação. Cara,
Eu não sou muito apologista, para quem me conhece, não sou mesmo apologista. Acho que é um jeito errado de fazer qualquer coisa para o nosso bem-estar pessoal. Mas quando se está doente, não é a minha área, não é terapia, mas quando se está, eu assumi que eu estava doente, porque era uma coisa já crónica, e eu pensei assim, cara, se tiver que ser, inicialmente eu vou-me agarrar a essa muleta, mas eu quero ir à raiz. E tão logo eu pensei nisso, ele leu o meu pensamento e disse-me, Mário, tenho uma outra solução que vai à raiz do teu problema. E aí eu, cara, fiquei muito mais atento. Eu, por favor, ele chama-se João. Eu, por favor, doutor, João, diga-me lá. E ele, olha, podes fazer técnicas respiratórias e de meditação. E aí eu ri muito naquele momento, porque eu pensei assim, cara, eu sei técnicas de respiração, eu sei técnicas de meditação. Na altura, eu ainda era aluno da metodologia que eu hoje ensino, mas eu já tinha esse conhecimento. E meio que senti vergonha, não é? Por não aplicar aquilo que eu já sabia. Enfim, e ao mesmo tempo uma frustração de caraca, porque é que isto não está, porque é que eu não estou a aplicar de forma tão mais sistemática e por aí vai. E aí ele disse-me essas duas respostas, ou medicação ou técnicas de respiração e meditação. E aí eu disse, ó, doutor, óbvio que eu quero a segunda. E ele, então vamos fazer uma coisa. Vamos tomar uma suplementação, que não é medicação, é reforço de vitaminas, de algumas substâncias que vão estimular o teu bom desempenho mental. Se não estou em erro, foi ômega 3, de origem vegetal, creio que é o melhor. E foi uma outra substância que, se não estou em erro, foi ginkgo biloba, que é muito bom para a atividade mental, não é? Deu-me ali um estímulo muito bom. Então eu tomei essa suplementação, que é diferente de medicação, e comecei a praticar de uma forma mais frequente as técnicas que eu acabei de dizer agora. Foi uma, tá? Dei-lhe uma técnica, para começar. E aí, cara, a partir daí eu disse, cara, nunca mais, nunca mais. Quando eu sentir, eu não preciso só de fazer quando sentir. Então eu vou ter uma atitude proativa, fazer antes de precisar. E pronto, até hoje, não é? Tipo, não é que em algum momento eu não sinta ansiedade, não é que em algum momento a minha mente não fique meio deprimida, tá? Mas já não é como aquilo, muito. É uma coisa muito. Parece 5 minutos e vamos lá, vamos resolver. A mente já começa a ficar treinada para aquele processo, ok? Então, todos os meus alunos, todas as minhas alunas, é isso. É isso que eles fazem. Eles aprenderam como diminuir, reduzir a sua agitação mental com essas técnicas, de forma gradual. Claro, existem muitas outras coisas que estão acopladas, tá? É um sistema que está acoplado, que se você seguir toda aquela receita, aquilo vai dar um alto nível mesmo, um alto impacto no seu bem-estar físico e emocional. Então lembre-se, para você sentir pleno bem-estar físico, emocional e mental, é requisito você atuar nessa redução de agitação mental, ok? Bora lá para frente. E, finalmente, Mário, quanto tempo você demorou para começar a treinar a meditação? Zero. Foi imediatamente. E é isso que eu recomendo assim. Quando você quiser, aplique imediatamente. Se você quiser ter resultados daqui a um ano, tem que começar agora. Mário, mas eu quero resultados agora. Então deveria ter começado há um ano atrás. Óbvio que isto é uma expressão, não é assim? Então, você sente logo no primeiro dia, após você fazer alguns exercícios de respiração, técnicas de concentração e meditação, você sente diferença. Sente mesmo. É uma coisa muito visível, muito tangível, muito palpável, não é? Mas não se acredite no que eu diga. Implemente, faça e partilhe comigo as suas respostas. Bom, é isso. Acho que vamos ficar por aqui. Já vamos aqui com 40 minutos. Então, se tiverem alguma dúvida, eu costumo deixar, e vou deixar-vos sempre esta pergunta. Se vocês estivessem a tomar um café comigo, qual seria a pergunta que vocês me fariam? Tá? Dentro deste tema. Não me vai perguntar, Mário, o que é que achas que vai acontecer com a Liga de Basquetebol dos Estados Unidos daqui a um mês? Cara, não é minha área, tá? Não é mesmo.
Mas se você me perguntar dentro das bases, dos parâmetros do bem-estar físico, emocional, mental, quiçá eu possa fazer uma live, eu possa responder à sua dúvida, posso ajudar a esclarecer, ir ao seu encontro, tá bem? Então vá, um grande abraço a todos que estiveram aí, muito obrigado e vemo-nos em breve nas nossas lives. Fiquem atentos às redes sociais que eu vou partilhando conteúdo. Então vá, um grande abraço.